de alta, meus irmãos. Estamos aí na parte 6, ainda desse estudo, falando que devo guardar para que ninguém tome a minha coroa. Apocalipse 3:10, nós estamos falando do corpo. E eu tive que subdividir aqui o corpo em alguns itens, porque senão fica muito longo, muito extenso. E ainda estou dividindo em pequenos vídeos ainda essa parte 6, irmãos. E aí, eu falei primeiro a respeito dos olhos, dos ouvidos, da boca, dos pés. E agora eu quero falar a respeito das mãos, da importância de guardarmos as nossas mãos. E eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. 1 Coríntios 16:22. Esse aqui eu quero deixar até para o final, mas eu vou ler o versículo. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Isaías 1:15. Quando estenderes as mãos, eis que eu esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais os ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Louvado seja o Eterno. Quando nós falamos em guardar as nossas mãos, já começa daí. A Escritura já diz, não roubarás. Então, que nós não precisamos nem falar sobre isso, mas infelizmente existem muitos erros que as pessoas cometem na inocência, achando que não tem problema nenhum. Eu quero que eu digo para você um negócio. Quando a mulher te dá um troco a mais no supermercado, você anda um pouquinho e percebe, e você vê aquele troco a mais, e você não pegar a tua mão e devolver aquele troco a mais que a pessoa te deu, você já roubou. Não é como diz aí, né, os pastores, nos dízimos e nas ofertas alçadas, porque isso não era mais para nós. Mas quando você retém a tua mão de fazer o bem para o teu irmão, tendo no teu alcance em fazê-lo, e ele estando em necessidade, também você já errou. Quando você levanta as suas mãos para agredir uma pessoa, você errou. Quando você dá um tapa em alguém, quando você dá um soco em alguém, quando você rouba alguma coisa que não te pertence. A Escritura diz aqui que quando você estender as suas mãos para orar, o Eterno vai esconder os olhos de vós. A sua mão, que ela foi feita para ser um órgão abençoador, aonde vai se manifestar ali o poder do Eterno. Olha a Escritura quando Moisés estava com as mãos levantadas e o arraial de Ial vencia. E ele começou a cansar as mãos, ele começou a abaixar as mãos ali. Toda vez que ele abaixava as mãos, o arraial começava a perder e o inimigo vencer. Aí foram os ajudadores lá, levantaram as mãos de Moisés, e ele permaneceu com as mãos erguidas até que o povo de Ial venceu a batalha. Olha a importância desse ato. Quando você levanta as mãos em adoração, em oração ao Eterno, é algo tremendo, espiritual, maravilhoso. E onde você tem colocado a tua mão? Para que você tem usado a tua mão? Você tem usado a tua mão para glorificar o Eterno? Você tem usado a tua mão para te levar ao abismo, ao pecado? As suas mãos têm sido um órgão, um instrumento de adoração a Ial? Ou tem sido um instrumento de adoração ao inferno e todo aquilo que o inferno oferece? As tuas mãos. 2 Coríntios diz, não toqueis em nada impuro. Você tem usado as tuas mãos para impureza? É muito sério, irmãos, guardar o que tens. Muitos irmãos acham que conhecer os nomes de Ial e Alcha já é o suficiente, já está salvo. Mas não tem uma vida de vigilância, não tem uma vida de fé, de esperança, de prática de oração, de purificação, de jejum. Fala o que bem entende, dá ouvido a qualquer coisa, ouve qualquer coisa. Vai para qualquer lugar, mete a mão em qualquer lugar, de qualquer forma e em qualquer coisa. É muito mais sério, irmãos, do que parece. E aqui, quando eu li aqui no começo, 1 Crônicas 16:22, não toqueis nos meus ungidos. Filipe foi apedrejado, e ele viu os céus abertos. E ele viu a presença do Filho do Homem. E nós vemos hoje uma onda de ataques, de pedradas. Quantas pessoas têm levantado
as suas mãos contra aqueles que o Eterno tem levantado nesses últimos dias. É algo muito sério. Quando você começa a se levantar as suas mãos de forma espiritual contra alguém, é muito sério isso. O Eterno diz: não toquei nos meus ungidos. Então, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado ao se levantar aí contra o mensageiro da era, se levantar aí contra alguns outros irmãos, por conta de inveja, às vezes por conta de discordância, talvez por conta de interpretação diferente. Você tem o direito de crer da forma que você quiser. É um direito seu, você vai ser condenado pelo Eterno. Mas muito cuidado ao levantar as mãos. Muito cuidado ao se levantar contra alguém. Porque nós somos como a menina dos olhos de Ial. E o próprio Eterno, Ele cuida de nós. Nós não devemos tocar na obra do rei de qualquer forma. Assim como tocaram na aliança, na arca da aliança. Lembra quando a arca foi cair ali? E aí ela foi cair, os irmãos colocaram a mão ali para não deixar ela cair. Morreu na hora os dois. Muito cuidado com as suas mãos. E aqueles irmãos lá que foi lá no arraial do inimigo, pegou uma capa romana, colocou lá embaixo lá da cabana, deixou escondidinho. E aí o Eterno revelou, não. Aí começaram a tirar sorte, caiu na tribo. Começaram a tirar sorte, caiu na família do pessoalzinho ali. E aí quando foi descobrir, estava lá escondidinho lá os utensílios lá que não era para mexer. Então não há nada oculto que não há de ser revelado. Então tome muito cuidado. Muito cuidado aonde você coloca as tuas mãos e contra quem você levanta as tuas mãos. Porque há de ser prestado conta sobre isso. Então que nós possamos usar as nossas mãos para abençoar. Que nós possamos usar as nossas mãos para estender a mão para o próximo. Que esteja precisando de um apoio espiritual, físico, financeiro, se tiver ao nosso alcance. Porque dessa maneira nós agradamos ao Ial, nós agradamos a Yahusha. Dessa maneira nós agradamos ao Eterno. Que nós venhamos dividir o que nós temos. A Escritura diz: se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Que você possa ter fé para estender as tuas mãos, sabendo que quanto mais você dá, mais você recebe. Então que você use as tuas mãos para ofertar amor, acalanto, apoio, abraço. Abrace a causa de Yahusha, abrace a causa de Filadélfia. Vigie todo o seu corpo, todos os seus membros. Vigie todos os teus pensamentos, para que você possa ser usado poderosamente, porque Ele não escolhe quem é capacitado não, Ele capacita quem é os escolhidos, e você é um escolhido também. E por muito tempo eu fiquei com a mão no bolso, com o braço cruzado, só ouvindo, só acompanhando, só amadurecendo, só recebendo, entendendo, compreendendo tudo, para depois poder abrir a minha boca, mas abrir a minha boca para falar aquilo que edifica, para não me levantar contra um irmão, sabe? Por muito tempo eu fiquei com os meus ouvidos selecionando aquilo que eu deveria ouvir, com os meus olhos focados ali no Mashiach, com os meus pés caminhando no caminho da verdade. Agora, para poder abrir a minha boca, para poder pregar a verdade, mas você jamais vai ver eu levantar minha mão contra algum dos meus irmãos. Por mais que hajam levantes, por mais que hajam mais interpretações, por mais que hajam acusações, eu não vou calar os meus lábios, mas eu não vou levantar as minhas mãos contra o ungido de Ial e de Yahusha. Eu vou abaixar as minhas mãos em oração, colocar as minhas mãos no chão, colocar minha cabeça no pó, dobrar os meus joelhos e deixar que Ial cuida de cada um de nós. Que as tuas mãos venham a ser purificadas. E aonde você colocar as tuas mãos, como diz o Eterno, seja abençoado. Que onde você colocar as tuas mãos seja próspero. Que onde você colocar as tuas mãos haja cura, haja libertação e haja manifestar do poder de Ial dos exércitos. Que assim seja, meus irmãos.